Provérbios 6, versículos 1 e 2. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Nesse trecho, Salomão está dando um alerta sobre assumir compromissos financeiros por outras pessoas. Ele fala aqui sobre ser um fiador, ou seja, se responsabilizar por uma dívida de alguém. Imagina que um amigo pede para você assinar um financiamento para ele comprar um carro. Você quer ajudar, mas se ele não pagar, você será o responsável. Isso pode virar uma grande dor de cabeça e a gente já ouviu com certeza, você ouviu, eu ouvi várias histórias sobre isso. Salomão nos ensina a ter sabedoria com o dinheiro e não fazer promessas impossíveis que podem nos prejudicar depois. Agora, versículos de 3 a 5. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. E o que esse trecho quer nos ensinar? Se você já se comprometeu financeiramente por outra pessoa e percebeu que isso foi um grande erro, corra atrás de resolver isso o quanto antes, o mais rápido possível. Salomão usou a imagem de uma gazela fugindo do caçador e um pássaro escapando da armadilha, ou seja, não perca tempo, vá até a pessoa, negocie, tente sair desse compromisso antes que já seja tarde demais. Quando eu digo que ler Provérbios pode nos ensinar tantas coisas, né, independente de religião, é sobre isso. Provérbios foi escrito há quase 3.000 anos atrás e lá atrás ele já estava alertando para isso. Às vezes a gente quer muito ajudar a pessoa e sem pensar muito, a gente acaba se enfiando em dívidas, perde amizade, isso quando não é da nossa própria família. Então é um manual de vida. Versículos 6 a 8. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Eu não sei você, mas eu consigo achar isso incrível, ainda mais quando eu paro para pensar quando, né, a época em que foi escrito. Salomão nos ensina aqui nesse trecho uma grande lição sobre trabalho e planejamento. Ele usa a formiga como exemplo de um ser organizado e trabalhador, que se prepara para o futuro sem precisar que ninguém fique cobrando. Gente, isso aqui é fantástico. Isso é uma crítica direta à preguiça e à falta de planejamento. Muitas pessoas procrastinam, não tomam atitudes e depois sofrem as consequências. Vamos trazer agora para a nossa realidade e deixar as formigas um pouquinho de lado. Quantas vezes você já viu alguém no trabalho que só faz o mínimo no emprego, fica esperando ordem, só funciona se alguém mandar, e depois ainda reclama que não tem oportunidades? Agora nas finanças, quantas vezes a gente já viu, ou a gente já até foi essa pessoa que gasta tudo que ganha sem pensar no futuro, gasta além do que pode gastar e depois enfrenta dificuldades porque não teve sabedoria e educação financeira. E ainda a gente pode trazer isso para o nosso lado espiritual. Quantas pessoas só buscam a Deus quando estão com problemas, mas não cultivam uma vida espiritual constante dia a dia? Esse conselho desse trecho é claro. Seja responsável e se prepare para o futuro, seja no trabalho, nas finanças e também na vida espiritual. Versículos de 9 a 11. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando o cochilo e cruzando os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade virá como um homem armado. E, novamente, a gente pode encaixar esse trecho para várias áreas da nossa vida. Aqui, Salomão repreende a preguiça de forma direta. Ele descreve a atitude de quem adia suas responsabilidades, ou seja, dorme um pouco, descansa mais um pouco, está sempre deixando as coisas para depois, amanhã eu faço, depois eu faço. Ele alerta que o problema para essa atitude traz consequências sérias. A pobreza e a necessidade chegam de repente como um ladrão. Ou seja, quem não trabalha, quem não se esforça, será pego de surpresa pelas dificuldades. E onde a gente pode encaixar isso? Por exemplo, alguém que não trabalha direito, gasta sem planejamento e depois se surpreende quando se vê todo endividado. Nos estudos, quem deixa tudo para a última hora, depois se vê desesperado antes de uma prova, porque não se preparou. Na vida espiritual também, quem nunca ora, nunca lê a Bíblia, quando enfrenta um problema, e eu posso te garantir, ele chega, a pessoa não sabe como lidar. A mensagem aqui é clara: se você não agir agora, o futuro vai te cobrar um preço alto.
versículos de 12 a 15. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe, será destruído irremediavelmente. E aqui nesse trecho, Salomão fala sobre pessoas desonestas, que usam palavras, gestos e atitudes para enganar os outros. Ele descreve alguém manipulador, que finge ser confiável, mas no fundo tem mais intenções. Essa pessoa ela age com malícia, semeia discórdia, ou seja, coloca um contra o outro e pensa que vai sair impune. Mas Salomão alerta, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa será destruída repentinamente. Por exemplo, aquela pessoa que finge ser amiga, mas espalha fofocas para prejudicar os colegas de trabalho. Aquela pessoa que manipula o namorado, o parceiro, a esposa, o marido, enfim, mente e trai, achando que nunca vai ser descoberto. Bom, aqui a mensagem é clara. Quem vive de engano e manipulação pode sim até se dar bem por um tempo, mas a queda será inevitável. Versículos de 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia entre irmãos. Esse trecho é muito forte. Aqui Deus lista 7 atitudes que ele detesta. E olha, todas estão ligadas ao orgulho, ao engano e maldade. Vamos lá. Olhos altivos representa o orgulho, aquela pessoa que se acha melhor do que os outros e olha para os outros com desprezo. Língua mentirosa, Deus odeia a falsidade, seja em pequenas mentiras ou grandes enganos. Mentira é sempre mentira. Mãos que derramam sangue inocente, representa toda a violência e injustiça contra pessoas que não fizeram nada de errado. Coração que traça planos perversos, pessoas que usam sua inteligência para manipular e prejudicar os outros. Pés que se apressam para fazer o mal, quem está sempre pronto para agir de forma errada sem pensar 2 vezes. Testemunha falsa que espalha mentiras, falar falsamente sobre os outros, como quem inventa fofocas ou acusações falsas. E aquele que provoca discórdia entre irmãos, pessoas que gostam de criar brigas, separação, confusão entre amigos, familiares e até mesmo entre irmãos na fé. Aqui Salomão nos ensinou que Deus não apenas desaprova essas atitudes, mas detesta, odeia. Versículos 20 a 23. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao seu coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Nesse trecho, Salomão reforça a importância da sabedoria ensinada pelos nossos pais. Os princípios corretos devem estar guardados no coração e seguidos em todas as áreas da nossa vida. Ele compara os mandamentos de Deus a uma lâmpada e luz, mostrando que eles iluminam o nosso caminho e nos protegem do erro. Assim como um GPS nos guia para não nos perdermos na estrada, os ensinamentos corretos evitam que a gente tome caminhos errados também na vida. Um filho que ignora os conselhos dos seus pais pode cair em más companhias, dívidas e inúmeras escolhas ruins, sofrendo depois as consequências. E ele continua aqui nos versículos de 24 a 26. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Aqui Salomão está dando continuidade aos alertas. E nesse trecho, ele alerta sobre o perigo da sedução e da imoralidade sexual. Ele fala sobre mulheres imorais, mas a advertência serve para qualquer tipo de tentação sexual, seja para homem, seja para mulher. Esse texto mostra que a sedução começa no coração e nos olhos. Primeiro, a pessoa cobiça no coração, que é o que é aquela fantasia, aquele desejo. Depois, se deixa seduzir pelos olhares, que é aquela atração, aquela paquera, aquele flerte. E no final pode cair na armadilha do pecado, que tem um preço muito alto. E uma parte que me chamou muita atenção e eu quis entender melhor, e eu vou trazer para vocês, foi o versículo 26,
que diz assim, ó, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. E eu fiquei, o que isso quer dizer? Eu vou te explicar aqui onde eu cheguei com o meu entendimento. Esse trecho eu tive que buscar um pouco mais de informação porque eu fiquei com uma dúvida pessoal sobre o que realmente ele estava querendo dizer com esse contraste que ele fez entre a prostituta e a mulher adúltera. Aqui Salomão faz essa comparação entre a prostituta e a mulher adúltera para mostrar os diferentes riscos, ou seja, as consequências. A prostituta tem um preço, ou seja, dinheiro, como um pedaço de pão, ou seja, algo passageiro, algo material. Quem se envolve com isso pode perder dinheiro e sofrer consequências físicas e emocionais. E ele continua dizendo que a mulher adúltera sai à caça de vidas preciosas. E o que a gente pode entender com isso? Que o adultério não só envolve dinheiro, como a gente viu aqui no caso da prostituta, onde também pode perder seu casamento, sua família, sua reputação, mas aqui pode perder até a sua vida. Quantas notícias a gente já viu de pessoas que descobriram traição, seja homem, seja mulher, que não tiveram controle, foram atrás das pessoas envolvidas e ali a tragédia aconteceu, né? Então, acredito que esse comparativo seja para falar sobre isso, que quando você está envolvido com pornografia, quando você está envolvido com algum tipo de prostituição, você tem perdas, sim. Você pode perder seu casamento, sua família, sua reputação, como eu já disse, mas quando você tem um vínculo com uma pessoa, né? Aqui, dando o exemplo da mulher adúltera, mas serve para os dois, você já envolve outras pessoas e a tragédia ela pode ser muito maior. Quando a gente lê que a mulher adúltera ela sai à caça de vidas preciosas, não quer dizer que ela vai sair ali caçando uma vida. Quer dizer que se você se envolve com uma pessoa, você gera um vínculo com essa pessoa, a tragédia pode ser bem maior. E pessoas que não têm nada a ver como os nossos filhos, né? Como o outro lado também, que não está sabendo de nada, podem ser envolvidas e acabar dentro de uma tragédia. Capítulo 27 a 29. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Uau! Aqui Salomão usa uma metáfora muito forte para mostrar que o adultério sempre traz consequências ruins. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Imagine, alguém segurando brasas na mão. É impossível não se queimar. Da mesma forma, quem se envolve com adultério acha que pode controlar a situação, mas acaba sendo destruído. Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? É como tentar pisar em carvão em brasa achando que nada vai acontecer. O pecado do adultério queima, machuca e deixa marcas profundas. E ele termina dizendo, assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Aqui, ele está falando claramente, ninguém sai ileso do adultério. Pode ser um momento de prazer, mas cedo ou tarde trará sofrimento, vergonha e dor. Versículos 30 e 31. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, terá que pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem. Aqui, Salomão faz uma comparação muito interessante. Ele fala de um ladrão que rouba por necessidade e depois ele compara isso ao adultério. Nos próximos versículos a gente vai entender melhor. Ele diz, o ladrão que rouba por fome não é desprezado, ou seja, as pessoas até entendem o motivo. Não significa que o roubo seja algo certo, mas há uma certa, vamos dizer, compreensão, porque a pessoa estava o quê? Desesperada. Mas ele também diz, mas se for pego, tem que pagar 7 vezes mais. Ou seja, mesmo que o motivo seja compreensível, o erro tem consequência. E esse ladrão tem que pagar pelo que pegou. Agora, nos próximos versículos, Salomão vai comparar isso com o adultério, mostrando que o adultério não tem nem a desculpa da necessidade. E chegamos aos capítulos finais, 32 a 35. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os maiores presentes não o acalmarão. Agora, Salomão faz um contraste entre o ladrão e o adúltero. Enquanto o ladrão, aquele que estava com fome, rouba por necessidade, o adúltero trai por pura insensatez e desejo. Ou seja, não há justificativa aceitável. Quantas pessoas famosas perdem a carreira e são expostas publicamente por causa de adultério? Eu já vi vários exemplos. Nos noticiários, a gente vê casos de violência motivado por traição todos os dias.
Algumas pessoas tentam se justificar dizendo que foi só um erro, mas a dor que causa no outro não desaparece tão facilmente com um pedido de desculpa. Então, gente, resumo. O adultério traz consequências que não podem ser apagadas com dinheiro ou desculpas. Ele destrói a vida da pessoa que comete e também a vida das pessoas que estão ali em volta. Gente, chegamos ao final de Provérbios 6. Que capítulo forte, hein? Aqui a gente aprendeu várias lições importantes para a nossa vida, especialmente sobre responsabilidade, preguiça, maldade e adultério. Então vamos relembrar aqui rapidinho tudo que a gente viu nesse capítulo. Cuidado com as dívidas, não se coloque em situações arriscadas, assumindo compromissos que você não pode cumprir. Fuja da preguiça, lembra da formiga, hein? Evite a maldade e a fofoca. Deus detesta mentiras, orgulho, desunião e a maldade. E também o que a gente acabou de ver agora no finalzinho sobre o perigo do adultério. E agora um spoiler sobre o próximo capítulo, Provérbios 7. No próximo capítulo, Salomão vai se aprofundar ainda mais sobre o alerta contra o adultério, contando a história de um jovem que cai nessa armadilha. A gente vai conseguir entender como a sedução pode enganar e destruir aqueles que não estão atentos à sabedoria de Deus. Vai ser um estudo profundo e muito necessário para os dias de hoje e eu quero te ver lá.